my time, you all I want. Neither of us wanna be alone. Olá! Sejam bem-vindos a mais um Innight. E hoje eu tô com uma convidada muito especial, mas nada melhor do que para apresentar alguém do que mostrar os seus frutos. Então eu vou começar lendo um poema dessa convidada especial, que eu vou fazer surpresa para vocês. Mas pelo poema dela, vocês vão conhecê-la melhor. Somos Amélias ou Maria Maria? Na estrada da vida, há quem siga o caminho da mulher quieta, sem grito, sem brilho, amável e forte, mas que se vê sozinha. Uma Amélia silenciosa em seu próprio abrigo. Já Maria Maria é mulher que resiste. Seu nome canta em versos e canções. Ela não se cala, sua alma insiste, enfrenta barreiras, desafia corações. Entre Amélia e Maria, quem somos afinal? Seria a força oculta da mulher imortal? Ou a quietude, a vida simples e fiel, que talvez se esconda nas entrelinhas do céu? Ambas têm em si o poder de criar, de cuidar, de amar, se reinventar. Somos todas Amélias, com calma e carinho. E também Maria, que não para de brilhar no caminho. Eu estou falando da Rita Mello, que é uma grande escritora, que já foi minha diretora também na Casa de Cultura, que a gente já citou na entrevista aqui, eu e Sandra rasgamos a seda aqui na entrevista anterior, que é multitarefada, que hoje está numa nova direção. Eu quero saber de tudo. Me conta um pouco das tuas funções, porque é difícil decorar todas elas. Você é membro da Academia Brasileira de Letras. Muito obrigada por estar aqui, meu amor. Estou muito feliz de poder abrir mais um programa e abrir com esse poema maravilhoso que toca tanto, que é tão sincero, que fala tanto de nós, porque somos sim todas Marias e Amélias. É uma alegria enorme estar aqui. Eu adoro vir na TV Cidade. Aqui foi minha casa durante muito tempo. Foi, não. Eu sempre falo com o Marcão, que continua sendo a minha casa. E estar no seu programa, que eu já assisti, já gostei muito. Quero te parabenizar e desejar muito sucesso. Agora, você ficou super emocionada no seu primeiro programa. E agora eu estou aqui me segurando aqui, porque uma surpresa dessa, olha, haja coração. Muito obrigada. Mas, sério, eu também estou aqui me segurando. Eu fui professora universitária durante 22 anos na minha vida. É algo que eu faço por paixão, é educação. E eu me especializei muito em distúrbios e dificuldades na aprendizagem. Eu tenho um filho dislexo e isso me fez com que eu me tornasse uma professora melhor. Né? Eu adoro esses desafios. Quando veio a pandemia, para a gente não pirar, nós mulheres muito ativas, de repente eu comecei a mexer em umas fotos, umas viagens que eu tinha feito com os meus filhos e percebi que tinha algumas coisas que eu já não me lembrava mais. E eu falei assim, nossa, isso aqui eu fiz para os meus filhos e eu vou escrever. Então eu fui olhando cada foto e fui escrevendo, uma foto, fui escrevendo. Quando eu vi, eu tinha um livro pronto, um relato de bordo, vamos dizer assim, né? Sobre uma viagem que a gente teve a oportunidade de fazer nós três. E a partir dali, eu já estou no meu 25º Organizações Coletâneas. A Sandra falou que é leonina, né? Eu sou sagitariana, então tem essa coisa de onde para expande, né? É típico do signo de Sagitário. E foi com muita alegria que eu acabei encontrando a Planeta Azul Editora. Tenho uma amizade muito grande com a Zélia Guerra e os projetos foram fluindo. Então, assim, como tinha que ser. E aí eu comecei a pintar, comecei a escrever, comecei a pintar os livros que eu escrevia, não tinha imagem, mas eu comecei a pintar o que eu imaginava que seria. Hoje eu estou na SOARTE, né,
que é a Sociedade dos Artistas de Teresópolis, sou membro da Academia de Letras do Brasil, seccional Teresópolis, e também da FEBACLA. A FEBACLA é a federação, né, que eu tenho muita honra de estar lá com gente tão querida. Quer dizer, eu acho que isso é que torna a coisa melhor. É com esses pares que a gente tem a oportunidade de trocar, de trabalhar, porque a gente precisa do outro. E quando a gente fala em livros como Amélia, como Entre Nós, vai falar muito, né? Amélia daqui a pouco. Isso, e como outros, eu acho que a grande beleza da escrita é você tocar o outro, porque senão fica muito sem sentido a gente vir para cá, para esse planeta, pagar conta, se estressar, né? Trabalhar pra caramba. Eu acredito muito nisso, na corrente do bem. E quando as coisas fluem, eu entendo que então é porque é para ser, esse é o meu caminho. Eu estou conseguindo perceber qual é a minha missão da minha alma. E isso é muito prazeroso. Então, estar aqui com você, ter passado pela Casa de Cultura, ter conhecido tanta gente bacana, sabe? E vamos para novos desafios. Rita foi minha diretora na Casa de Cultura e ela fez uma coisa que para mim foi um ato de muito amor, que foi pegar um quadro de uma cigana flamenca e colocar na sala de dança. Aquilo representou muito para mim, para minha arte, sabe? Eu levei aquilo com muito amor para o coração. E esse quadro permanece até hoje lá, porque Sandra também é outra com certeza amante da cultura cigana, que ia perceber o porquê que aquele quadro estava lá. Né? A sua potência assim, em ser amada, em ser um ser amável, é também muito incrível, porque aonde eu falei que eu ia te entrevistar, eu tive a oportunidade de estar com você há pouco tempo na Câmara dos Vereadores, falando do Amélia, que a gente vai falar daqui a pouco. E é impressionante. A professora Rita, o quanto de vidas que você tocou enquanto professora. E agora o quanto que você está tocando através da sua arte, da sua pintura, da sua escrita. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, a escrita começou por conta de um amor de mãe. Eu não sabia que você tinha um filho com dislexia. Eu sou dislexa e sou TDAH, diagnosticada há mais de 7 anos. Então me emocionou demais, porque o impulso foi o amor de mãe. E esse amor se multiplicou através de Palavras para Todos. Me conta agora, vai me falando um pouquinho de cada livrinho que você trouxe e dessa união com outras mulheres, né? Deixa o Amélia por último, que eu tenho muita coisa para falar do Amélia com você. Esse livro aqui, olha, é o Chupetinha, a Gatinha Daltônica, onde eu conto a história do meu filho mais novo, né? Que além da dislexia e do TDAH, ele é daltônico. E muitas vezes na escola ele passou por alguns momentos de exclusão, né? É muito comum que você fala assim, pega o caderno verde ali em cima e o daltônico olha, não enxerga o verde, caramba, não tá vendo, é cego, né? E a gente não quer que o filho da gente seja tratado dessa forma. E teve uma vez também que ele estava jogando bola, então os esportes coletivos que não tem uma divisão, como por exemplo o voleibol, um basquete, que os jogadores se misturam, o futebol, como ele não enxergava, ele acabava passando a bola para o time adversário. E nunca ninguém perguntou, por que você faz isso? Era, Nicolas, sai, fulano, lugar do Nicolas, né? E isso foi me angustiando muito, né? Claro que eu tive pessoas maravilhosas, a própria tia Maria, que está nesse livro aqui, que foi a que percebeu que ele só pintava as coisas da mesma cor e me chamou para conversar, né? Faz um teste. E eu achava aquilo tão chato, sabe? Falei, caramba, eu cheio de coisa para fazer, já levei esse menino no oftalmo, ele tem a vista perfeita, agora vem essa professora que... E ela estava certa. Obrigada, tia Maria, te amo. E então é isso, a gente tem que perceber quando a gente é tocada e o que a gente pode passar dessa experiência para os outros. Então o Chupetinha, de uma maneira lúdica, infantil, tem algumas técnicas, algumas dicas pedagógicas que as tias podem fazer na escola, ou a mamãe,
ou papai. Você tem o teste, ele não está querendo abrir, você está vendo? Está me fazendo raiva, né? Mas eu vou abrir. Tem aqui o teste de daltonismo. Eu tenho uma unha potente. Aqui, abri. Claro foi. que nada substitui o exame com o oftalmologista, obviamente, mas tem aqui uma série de curiosidades para o papai, para a mamãe, né? É muito amor. Esse livro aqui foi feito assim com muito amor. Tá lindo. Tem as curiosidades, o testezinho. Depois tem aqui algumas atividades. Foi lá também na Planeta Azul Editora. Gente, Zélia, queremos. Zélia, queremos você aqui. Pois é. E assim, foi um trabalho que eu fiz com muito amor. E passando dicas pedagógicas, né? Porque a pessoa, obviamente, ela vai trabalhar, ela vai crescer. E não é nada demais, mas a gente... São coisas tão simples, como colocar um quadro na aula, na sala de dança da professora Ayla, que tocou tanto ela. Às vezes você fala assim, não fala o nome da cor não, fala o formato. Olha, pega a pasta quadrada em cima da mesa redonda, você não exclui uma pessoa, ou principalmente uma criança, de alguma atividade, né? Depois a gente veio com esse livro aqui, também convidada pela Planeta Azul Editora, pela nossa amiga Zélia. Em março, sempre a gente faz alguma atividade voltada, claro, para a mulher, e em outubro, para o Outubro Rosa. Sempre. Março e outubro, a editora, a Planeta Azul Editora, tem esse compromisso social. E aí ela nos provocou, né? Vamos falar sobre as mulheres que atravessaram o século? E aí nós conseguimos organizar também várias mulheres que escreveram sobre outras grandes mulheres. Então, assim, esse livro aqui, Mulheres que Atravessaram o Século, a Amélia que Ainda Habita em Mim, que tem a participação da minha querida Ayla, e esse aqui, Entre Nós, esses 3 livros vão ter no dia 13 de junho, na Bienal do Rio de Janeiro, a sessão de autógrafos. Tá? Então as escritoras vão estar lá, vai ser um momento que a gente vai ficar se amando, né? Porque imagina, a gente está ali entre as escritoras, conhecendo um monte de gente nova, naquele mundo que é a Bienal. E olha, as escritoras dessas 3 coletâneas da Planeta Azul, nós vamos estar lá. Agora, esse aqui, Ayla, se você me permite, esse aqui é um xodozinho. Eu já ia pedir, porque eu conheço a história e eu faço questão que o mundo esse aqui conheça. É um xodozinho nosso, Entre Nós, Histórias de Superação. 90% das histórias de superação desse livro estão ligadas ao câncer, ao tratamento e à vitória sobre essa doença. E tanto as escritoras, a Planeta Azul também tem assim, uma pegada muito grande com essa questão da responsabilidade social. Então, nós conversamos com as escritoras e esse livro foi doado ao INCA, para que mulheres, durante o seu tratamento, pudessem ler alguma coisa que lhe desse uma luz, uma esperança, uma força. Doamos também para os Amigas da Mama, aqui em Teresópolis, né? Gabriela Marticelli, Luciana Daim, que tem um trabalho belíssimo com esse grupo, que também estão nessa coletânea, receberam para também distribuir nesses pontos de tratamento. Então, hoje, Ayla, se você quiser entrar no site da Planeta Azul Editora, você vai encontrar a capinha do livro, você vai clicar e você vai fazer o download gratuitamente. O que a gente quer é tocar outras vidas, né? Esse livro precisa chegar como uma luz. Você pode enviar o link para a gente colocar na descrição do programa, para chegar no máximo de mulheres possível. Eu acho que a literatura, a arte de uma maneira geral, né? Eu acho que a gente tem que ter esse compromisso, a gente tem que chegar, tocar o outro, porque senão as coisas ficam, para mim, muito sem sentido. Então nós temos 3 livros na sessão de autógrafo. A Chupetinha, gatinha daltônica, vai ganhar uma parceira. Chupetinha, a gatinha distraída, que vai falar do TDAH. Amém! Já quero o meu. Eu quero o meu, por favor. Vai ser lançado na Bienal. Então, a gente tem sessão de autógrafos e tem lançamento na Bienal. Você, queridíssima, vai estar lá conosco. Vamos ter, então, falando um pouco do TDAH e 200 anos do aniversário do Dom Pedro II,
também vamos ter o lançamento Dom Pedro II em verso e prosa. Os textos estão belíssimos, porque eu leio todos, né? Vocês só vão poder quando chegar o livro na mão, mas eu vou revisando, vou trabalhando e assim... A gente está com um grupo de escritoras de excelência. Como em Teresópolis também eu estou percebendo esse movimento da literatura. Tem muita gente boa fazendo bons trabalhos. E poder divulgar isso aqui, eu só tenho a te agradecer. Eu que agradeço. E eu queria dar um adendo. Você falou da simplicidade, né? Eu tive um grande mestre que se chama Rossan Hanzi. E durante muito tempo, enquanto musicista e bailarina, a gente tem na cabeça, e até como escritora, que tem que fazer coisas fenomenais e coisas, porque tem um lugar na mente que quer dividir, que quer separar, né? E ele batia muito nessa tecla de que o sincero está no simples, que o amoroso está no simples. Então, o gesto de colocar um quadro, como você pôs na sala de aula, ou a Sandra colocou no banheiro, uma florzinha, isso é trazer amor. Uhum. E outro gesto de amor que você fez, eu estou muito honrada, foi ter me convidado para participar dessa coletânea. E, assim como você, eu fiz questão de ler todos. E é de arrepiar. Vocês viram que eu não sou uma pessoa chorona, né? Mas é de chorar. E é incrível ver o quanto que a gente tem de escritora incrível em todo o Brasil, porque aqui a gente não tem só mulheres de Teresópolis, sim, mas mulheres de Teresópolis também. Eu fiquei encantada com os textos. Me conta de onde surgiu essa ideia sua e de Zélia de falar, vamos convidar umas loucas, no bom sentido da palavra. E graças a Deus que me consideraram para estar. Imagina. Meu primeiro conto. Eu tenho um livro solo, tenho poesia, mas conto é a primeira vez. Me conta disso. O livro fala sobre isso, sobre essa conexão. A capa do livro tá, estamos todas juntas. Vários formatos de mulheres, né? Vocês podem ver, tem professora, mulheres jovens, mulheres mais idosas, mulheres empreendedoras, uma mulher mais para o lado da beleza. Enfim, como surgiu essa ideia, esse título e essa capa? A gente trabalhou bastante no Rosa na Cultura, né? Com teatro, com exposição, com música e organizando esse aqui entre nós. E aí eu falei, agora, graças a Deus, acabou, agora eu vou relaxar e tal, vou descansar. E a Zélia me provoca muito, muito. E na hora que eu vi o título, eu falei, caramba, isso aqui vai dar o que falar. Inclusive, nós temos uma amiga em comum, né, que eu provoquei para ela participar e, por causa de agenda, de show, de tudo, que é a nossa querida Sandra San, ela acabou não podendo participar desta vez. Mas ela também me fez uma grande surpresa colocando textos do meu poema na peça teatral. Isso é coisa de mulher, né? Então, que para mim foi... só alegria, só surpresas maravilhosas. Então, assim, a Zélia fala assim, Rita, vamos? Aí, às vezes, eu falo assim, meu Deus, olha só o que ela está me propondo. Vamos. Então vamos. E a Amélia tem isso, né? Eu conversei muito com a Sandra San sobre essa coisa da Amélia, né? E, por último, eu não conseguia convencê-la de que nós temos um pouquinho de Amélia. Eu falei assim, vou fazer o seguinte, lê o meu poema que você vai entender o que eu estou querendo dizer. E aí ela leu, gostou, incluiu na peça teatral e eu só tenho a agradecer essas amigas maravilhosas. Eu não sabia, Sandra. Eu não tinha pego o livro, eu peguei o livro após. Isso. Então tô eu, Bela, assistindo a peça, e aí eles fazem um ato com um poema que eu acabei de ler, que eu fiquei, caraca, é isso, né? Eu fiquei, para mim é isso, é óbvio, eu tenho isso tudo mesmo, né? E aí no final ela falou
é de Rita Mello. Eu falei, ah! Eu segurei muito choro, muito, muito, muito. Eu mas eu lembro. fui lá assim, durona e tal, tirei foto. Mas eu tava assim me amando, né? E é bom esse sentimento. E é bom quando a gente pode compartilhar e que outras pessoas também compartilham. Porque eu acho que é isso. A literatura, ela tem que ir, ela é livre. É como um pensamento, um desejo, um sonho. Você não pode prender aqui. Né? O Léo Pergaminho, ele esteve na Casa de Cultura como professor de teatro também, voluntário. Sim, eu lembro. E ele tem vontade de transformar esse Entre Nós também em algumas esquetes, né? E até precisamos nos encontrar para ver como é que está isso. Nossa, eu então, espero que vire, porque eu vou querer muito assistir. É isso. Eu acho que a gente está aqui nesse momento para isso. De que forma e de várias e de quantas formas forem eu posso chegar no outro, né? Seja através da educação, que é a minha paixão, né? É a minha paixão. Eu sinto muitas saudades da sala de aula, né? Foram 22 anos e com boas avaliações pelos alunos, né? Estava sempre publicando nas revistas indexadas que são necessárias de com incentivo. Então as pessoas falam assim, pô, você escreve? Eu falei, bom, eu sempre escrevi, eu só mudei, né? Saindo da área científica para a área mais literária. É engraçado infantil. como as pessoas tendem, né? Eu só falei isso com o Maurício, de uma entrevista que eu dei para ele, a colocar a gente em uma caixinha, Em uma caixinha, só, nos né? quadradinhos, Se você dança, só dança. Você canta, só canta. Se você escreve, você pinta também. Escreve, ensina e o melhor de tudo, o maior de tudo que você faz é olhar para o outro. Olhar para o outro, dar oportunidade, conectar pessoas. Você também conectou muita coisa. Eu sou muito grata pelo convite, pelo quadro, por ter me mantido na Casa de Cultura também, no tempo que eu fiquei. Obrigada pelo poema, obrigada por topar ter vindo. Ai, achei maravilhoso e sei que vai ser um sucesso esse programa. Infelizmente, a gente tem um tempo curtinho ainda. E que a gente ficaria aqui batendo papo, porque eu queria saber muito mais das suas vivências como pedagoga, como mãe, como tudo mais. Mas a gente vai ter outras oportunidades, você vai voltar. Sem vai dúvida. ter mais coletânea que eu quero estar também. E fiquem ligados, porque nós vamos cobrir a Bienal com certeza. Vamos trazer toda a matéria para cá para que vocês vejam como foi. E, por favor, já separa o meu próximo. Como é o nome do próximo infantil? Chupetinha, a gatinha distraída. Vamos falar do TDAH. Importantíssimo. Hoje em dia, a gente sabe que mulheres podem ser TDAH. E eu, na minha época, não... Quando era criança, eu só era uma criança que comia um lápis inteiro por aula para poder me manter concentrada. Então é importantíssimo que chegue às crianças e que elas olhem, ou a mãe mesmo lendo para eles, consigam entender e identificar e que as previamente. Crianças também, através... Isso aqui, eu sempre imaginei a família, a mãe, o pai, o vovô, não importa, a titia, lendo para a criança e já numa forma de educar, né? Para respeitar o outro. Porque o bullying é uma coisa que você pode levar traumas para o resto da sua vida. Então, quando eu digo que educar não é fácil e amar o outro também não é, e a gente tem tantos estímulos durante o dia que, às vezes, você acaba também perdendo a linha, né? Fica desalinhada, mas é uma forma de quem lê o Chupetinha, a Gatinha Distraída, aprender a entender o outro, porque essa pessoa pode estar no seu trabalho, pode estar no seu lado, pode estar na escola, pode ser amigo do seu filho, por aí afora. Quero encerrar essa entrevista maravilhosa, agradecendo muito. Sucesso. Muito obrigada, recebo, e tem uma frase que eu botei lá na Casa de Cultura, enquanto você estava na gestão, e está lá, e deixaram, está numa cartolina que é: existimos. Ao que será que se destina? E hoje você falou muito sobre isso. A gente não veio aqui só para comer, dormir, reproduzir, trabalhar. A gente veio para tocar e para fazer com que esse mundo seja um lugar mais confortável. Eu acredito nisso. E com certeza você faz isso na vida de muita gente, porque quando eu falo, vou entrevistar a Rita Mello, Caio, que é aqui da produção, né? Beijo, Caio! Ele, nossa, a professora Rita Mello, ela trabalhou aqui. E é isso, você entendeu o que é a arte. Porque é existir. Obrigada. Obrigada a você por ter vindo.
Muito obrigada. Após essa entrevista maravilhosa com a Rita, eu não posso deixar de agradecer aos meus apoiadores. Vou começar pela mulher que me deixa, ó, com esse olhar lindo. É a Vanusa Ribeiro, é a minha lash designer. Ela faz os meus cílios e as minhas sobrancelhas por mais de um ano. E o povo sempre acha que eu tô maquiada, mas não, eu tô linda por conta da Vanusa. A Vanusa trabalha no Salão Império da Beleza, que fica do lado do Shopping Teresópolis. Então, se você quer colocar um cílio, ficar bem bonita, lá, garantir 15 dias com um olhão de odalisca, uma sobrancelha bonita, ó, olha como é que estão os meus. Procura a Vanusa, porque eu super recomendo, ó. Já mostro aqui o resultado para vocês. Agora eu vou chamar também um outro apoiador que eu amo, eu como todos os dias, que é o Tronador Empadas e Café. Você quer comer a verdadeira empada argentina? Você quer comer a verdadeira empada? Você quer comer a verdadeira empanada da Argentina? Vai lá no Tronador. Aonde fica, Ayla? Fica de frente ao Shopping Teresópolis, não tem erro. Tem café expresso, café coado, chazinho, tem vários drinks deliciosos, além de um super almoço. Recomendo, se você for fit, olha, tem uma saladinha com omelete maravilhoso. Então corre pro Tronador e o melhor, um ambiente de amor, amoroso, um ambiente gostoso de estar, não só pelas delícias, que sempre estão fresquinhas, a cozinheira, inclusive, é da Argentina, mas principalmente pelo carinho dos donos. A gente é super bem acolhidos pela Jéssica e pelas suas funcionárias, que eu também amo de paixão. É isso, gente, ó. Tronador, de frente do Shopping Teresópolis, super recomendo. Agora que eu já falei dos meus apoiadores, que eu tanto gosto e consumo, eu vou chamar para encerrar o programa de hoje. Como foi o meu aniversário, quarentei junto com meu filho. Eu não sei se vocês sabem, mas eu e meu filho fazemos aniversário juntos. E como nós dois somos bons apreciadores do rock and roll, a gente não podia ter deixado de comemorar lá na Taurus. Então, para fechar esse programa com chave de ouro, fica aí a nossa entrevista e todo o nosso aniversário lá na Taurus para vocês. Até o próximo programa. Beijo! Da TV Cidade, estamos aqui hoje cobrindo o que tem de mais underground, o que tem de rock and roll e que sobrevive aqui na cidade de Teresópolis. A gente está aqui na hamburgueria Taurus, cobrindo o show da banda do Matheus Tia. Também é meu aniversário, aniversário do meu filho, e a gente vai abrir o nosso primeiro programa mostrando esse cenário underground de Teresópolis. Se você quer curtir um bom e velho rock and roll, você não pode deixar de vir aqui na Taurus. Vem com a gente conhecer um pouquinho mais da Taurus Hamburgueria. Vem, porque o rock and roll sobrevive em Teresópolis. Alô, TV Cidade, e agora a gente está em ritmo de rock and roll, porque agora a gente vai ter programa que vai exibir a cena underground de Teresópolis, e eu tô abrindo esse programa no meu aniversário, no aniversário do meu filho, aqui na Taurus, e eu tô tendo a ilustre presença do Matheus T, que é um grande músico do rock and roll aqui da cidade, e eu vou trocar uma ideia com ele para que a gente possa conhecer melhor o trabalho desse cara que é fenomenal. Tudo bom, Matheus? Muito obrigada pela entrevista. Conta um pouco pra gente como que o rock and roll entrou na sua vida, dá uma resumida. Como é que você se tornou esse cantor, esse musicista tão bom no que faz? Desde cedo, assim, bem criancinho, eu tenho memórias do meu pai ouvindo Led Zeppelin, Deep Purple, Queen. Minha mãe ouvia Guns N' Roses e muita música brasileira também, então aprendi um pouquinho dos dois. Na adolescência eu me envolvi com violão, aí fui tocando guitarra, aí tive banda de metal, aí viajei aqui a região fazendo shows, fui ganhando experiência, fui me aprofundando na profissão. Hoje eu trabalho no mercado tanto como artista e também numa empresa distribuidora de música, então eu estou integralmente dentro
do universo da música hoje. E nos últimos 15 anos produzindo e agora uma carreira solo com alguns novos desafios por aí. É sobre essa carreira solo que eu quero perguntar mais. O que a gente pode esperar de você? Eu já vi, óbvio, eu estou encantada com o trabalho, estou muito feliz de ser você hoje aqui com a gente. Mas o que a gente pode esperar dessa carreira solo, desse set list? Conta um pouco mais de como você preparou esse trabalho solo. Sei que tem música autoral também. Fala um pouco depois das autorais também, por favor. Nessa minha carreira solo, eu decidi abordar o rock em português, que sempre foi um desafio pessoal. Eu sempre tive dificuldade em gostar de rock em português, encontrar bandas que eu gosto, apesar de ter inúmeras bandas que hoje eu admiro muito o trabalho, mas me coloquei nesse desafio de fazer um rock em português que não deixasse a desejar na questão do que me diverte no rock internacional, que é os detalhes instrumentais, as linhas de voz mais elaboradas, não só a mensagem, mas também uma roupagem instrumental interessante individualmente. Tanto o baixo tem seus momentos, a bateria e, obviamente, a voz e a guitarra com os temperos a mais. Eu ouvi o trabalho e eu percebo que você brinca muito também com o volume dos instrumentos, fazendo essa camada de flutuação, deixando um solar e subir um pouco mais e descer. Tenho que parabenizar a sua voz, porque é lindíssima, mas conta pra gente o que vai rolar hoje aqui no meu aniversário, no aniversário do meu filho, aqui na Taurus. Conta um pouquinho do set list, o que a gente pode esperar hoje. Em ambientes assim, a gente gosta de explorar músicas que bombaram nas rádios e mantendo a essência rock and roll, que é o que eu mais gosto de fazer. Então eu escolhi músicas que, anos 90, início dos anos 2000, assim, um pouco final dos anos 80, que pra mim particularmente, é uma das melhores épocas do rock, esse meio alternativo também, e buscando ser o mais popular possível também, porque quanto mais pesado, mais nichado, mais difícil. Sim. Então é um equilíbrio entre o que eu gosto de tocar, que é o rock, e o que bastante gente conhece, que é Linkin Park, Foo Fighters, Pearl Jam, Alice in Chains, um pouco de rock brasileiro também, a Pitty, Charlie Brown Jr., enfim, e o autoral que não pode faltar. Muito obrigada pela entrevista. Eu quero te receber lá no meu programa para a gente trocar uma ideia com o tempo, porque eu quero conhecer melhor seu trabalho. E mais uma vez, obrigada por ser sua banda hoje e que esse projeto voe o mundo, porque você é um artista completo, talentosíssimo. Estou muito grata se você está aqui com a gente hoje. E é isso, TV Cidade. Segue ele, depois ele vai dar uma entrevista lá no programa, contando melhor ainda, porque não dá para destrinchar um artista tão talentoso em 10 minutos. Resistência Rock and Roll em Teresópolis, o único lugar que mantém de fato o rock and roll vivo nessa cidade. Estou aqui com o Thiago, que é o dono do Taurus, que me acolheu aqui no meu aniversário, que trouxe aqui também a banda do Matheus para poder fazer um show pra gente hoje. Obrigada por fazer um espaço assim pra galera que curte rock and roll de verdade. Mas conta, você só abriu, teve uma ideia, ou você curte rock? Por que um bar temático
de rock and roll, o que é uma hamburgueria que promove rock and roll. Eu fui dono do local onde hoje é o Beco Beer durante 6 anos. Na época era cachaçaria, era uma cachaçaria que era uma cachaçaria cambódia. Depois veio se chamar Caverna do Dragão. E em 2016, por motivo de saúde da família, meu pai ficou doente, eu tive que sair de lá. E aí em 2021 eu montei a Taurus como hamburgueria. E em 2022 eu achei o local aqui e vim para o local de estabelecer aqui. Nessa época lá atrás, né, a gente já trabalhava com o público rock, inclusive o cameraman era meu cliente. Eu sabia que eu tinha essa clientela que ia voltar a frequentando o local e essa galera estava órfã, não tinha nenhum lugar para ir. Então eu aproveitei esse momento e criei essa ideia aí, eu montei essa ideia aí pra galera. E diz pra gente há quanto tempo que você está aqui nesse local? Aqui desde 2022. Nossa, tem bastante tempo. Thiago, parabéns pelo projeto, é sucesso há anos, eu te desejo décadas e décadas de sucesso, de rock and roll. Obrigada por sua resistência. Vamos manter o rock and roll vivo em Teresópolis, então se você quer curtir um bom e velho rock and roll, vem pra Taurus, a gente espera vocês aqui. Então, pessoal, a gente está dando finalização a essa filmagem, porque afinal de contas, a repórter aqui e o cameraman também, o guia, a gente merece curtir esse rock and roll. Então a gente vai terminar aqui essa matéria, deixando esse convite para vocês virem conhecer a Taurus e viver esse cenário rock and roll em Teresópolis. Agora a gente vai se despedir, porque afinal de contas, o rock and roll está esperando a gente.